arrebatamento da igreja ocorreu, e aqueles que foram deixados para trás estão tentando entender o que aconteceu. As ruas estão cheias de pessoas confusas e assustadas. A economia está em queda livre. Os governos estão lutando para manter a ordem, e a fé de muitos foi abalada. O mundo está à beira do caos. Guerras, fome, doenças, desastres naturais e violência assolam a humanidade. O cenário é o fim dos tempos, após o arrebatamento do povo escolhido por Deus, conforme descrito no livro do Apocalipse. É neste momento que surge uma figura enigmática, o falso profeta. Esse homem se apresenta como um profeta de Deus, mas na verdade é um instrumento de Satanás. Ele é o braço direito do anticristo. O falso profeta é descrito como uma besta que surge da terra, com 2 chifres como um cordeiro, mas que fala como um dragão. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse capítulo 13, versos 11. Este é um simbolismo poderoso. O cordeiro é frequentemente usado na Bíblia para representar a inocência e a pureza, sugerindo que o falso profeta pode aparecer como uma figura mansa do bem ou até mesmo sagrada. No entanto, a voz do dragão indica a verdadeira natureza maligna do falso profeta. O surgimento desse homem maligno ocorre em um momento de grande tribulação e desespero, aproveitando-se da confusão e do medo que se instalam globalmente. O mestre do engano, com sua aparência de bondade e santidade, ganha a confiança das pessoas. Ele prega uma falsa religião, prometendo salvação e paz em meio ao caos. Mas suas promessas são vazias. Sua verdadeira intenção é aproveitar-se da fraqueza e do desespero das pessoas para ganhar poder e controle. Com esse sistema maligno no comando, o plano final é controlar as pessoas que ainda vivem na Terra e passarão pela grande tribulação. Um controlará a economia global, o outro vai liderar a religião, tudo a serviço do mal. Para um entendimento mais profundo e espiritual, vamos fazer uma reflexão juntos sobre qual é a imagem que o mal quer ter nesse mundo. O anticristo, a primeira besta que surge do mar, e o falso profeta, a segunda besta que surge da terra, são apresentados como figuras que buscam imitar e se opor a Deus o Pai, Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que formam a Santíssima Trindade. Por sua vez, o mal quer também formar uma trindade satânica no fim dos tempos, que inclui Satanás, o anticristo e o falso profeta. Esta trindade satânica é uma imitação distorcida e barata da Santíssima Trindade. Enquanto a Santíssima Trindade trabalha para a salvação e o bem-estar da humanidade, a trindade satânica busca enganar as pessoas e dominar o mundo. O falso profeta receberá grande poder de Satanás. Com esse poder, ele será capaz de realizar milagres, sinais e maravilhas que têm o potencial de enganar as pessoas que viverem na terra no período da grande tribulação. Esses atos milagrosos não são realizados para o bem da humanidade, mas sim para promover a adoração à imagem da primeira besta, que é associada ao anticristo. Em outras palavras, os milagres do falso profeta são usados para desviar as pessoas de Deus e direcioná-las para a adoração ao filho do diabo, o anticristo. Um dos sinais mais notáveis que o falso profeta fará é descer fogo do céu à terra à vista de todos os homens, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse capítulo 13, verso 13. Este é um sinal poderoso destinado a imitar os milagres dos profetas de Deus. Vai ter o intuito de fazer a todos acreditarem que o falso profeta é divino. Além disso, ele dará vida à imagem da besta, fazendo com que ela fale e cause a morte de todos os que não aceitarem adorar. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versos 15. As ruas estão cheias de medo e incerteza. As pessoas estão desesperadas, tentando fugir da morte e da perseguição que se abateu sobre elas. Todos estão sendo forçados a escolher entre a vida e a fé. Aqueles que resistem à marca da besta são perseguidos, e aqueles que aceitam a marca vivem com o medo constante de sua condenação eterna. Em meio a todo esse caos e desespero, há uma esperança para os que resistirem ao mal. A promessa de que Jesus Cristo retornará
Como todas as histórias de tirania e opressão, a era do falso profeta chegará ao fim. A Bíblia nos assegura que a justiça prevalecerá, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais em sua presença, com os quais ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, versos 20. Aquele que uma vez enganou a humanidade com sinais e maravilhas será finalmente derrotado. A verdade prevalecerá, a justiça será feita e a paz será restaurada. Devemos estar sempre vigilantes e atentos para não sermos enganados por falsas promessas e ilusões. Hoje, em nosso mundo, já podemos ver muitos sinais do cumprimento da palavra de Deus. O espírito do falso profeta já influencia muitos nos dias de hoje que se dizem fazer a obra de Deus. Precisamos ser cautelosos para não sermos enganados por Satanás, que deseja a todo momento nos desviar da frequência à igreja devido ao mau testemunho de líderes enganosos. Temos sempre que lembrar que, assim como Moisés foi instrumento de Deus para conduzir o povo à terra prometida, confiamos que o nosso Senhor continuará usando seus servos fiéis. Contudo, é crucial mantermos a atenção e não permitirmos que tais desafios nos afastem do caminho da fé. A fé não é apenas acreditar no que não podemos ver, mas também questionar o que podemos ver. É importante lembrar que nem tudo que brilha é diamante, e nem todos os milagres vêm de Deus. Devemos estar sempre vigilantes e orar por sabedoria e discernimento. Outro ponto importante é que não devemos ficar obcecados em tentar descobrir quando Jesus vai voltar, ou dar ouvidos a profecias falsas de pessoas que apontam datas para chamar atenção em redes sociais. Aquele dia, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. O mais importante é cuidar da nossa vida espiritual, fazer o que é certo, seguindo os ensinamentos do nosso Senhor. A Bíblia nos dá direções para vivermos bem em todas as situações. Buscar a verdade e se esforce para fazer o bem. Pois como diz a palavra do Senhor, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, versos 9.